Por que eu não vou me casar? Opção A, porque eu tenho pavor do casamento? Opção B, porque faltam pretendentes? Opção C, por algum problema de ordem sexual? Ou opção D, por um chamado especial? Fala aí, galera! Eu quero dizer que hoje eu tô um tanto quanto pilhado. Porque quando eu não durmo direito, podem acontecer dois efeitos. É que eu posso ficar meio lesato, falando um pouco mais devagar. Ou eu posso ficar muito elétrico, né? Eu posso ficar muito agitado, posso falar muito rápido, meus pensamentos ficam acelerados. E quando ainda eu tomo um pouquinho de cafeína pra ajudar? Bom, quero resumir que hoje eu tô uma pilha. Eu dormi pouco e tô bem agitado, por isso se eu falar mais do que a boca, você não se preocupe, tá? Eu vou me controlar, eu sou uma pessoa contida. Bom, hoje eu quero responder o porquê eu não vou casar. Por que eu fiz essa opção? Quando a gente fala de não casar, parece-me que hoje está muito comum aí em meio à sociedade as pessoas não quererem assumir este compromisso do matrimônio. Alguns alegam que tem medo de dar errado, outros insegurança, ou tem aqueles que também até se arriscam em casar, mas logo pensando que se não der certo, né, a gente termina. Mas o motivo pelo qual eu não vou me casar não tem nada a ver com isso. Todas as vezes que eu falo sobre o celibato, eu me empolgo demais. E eu percebo que isso causa nas pessoas um grande efeito, né? As pessoas elas querem entender o que leva uma pessoa assim, né? Jovem, bonita, apresentável. Onde tá ela, será? Abrir mão do casamento. Claro que eu também tenho dentro de mim todo esse desejo, mas por causa de um chamado especial, eu abri mão dele. Quando fala em celibato, para muita gente logo vem aquela grande imagem da pessoa que é reprimida, que é mal resolvida, da pessoa que não deu certo na vida, da pessoa que não encontrou ninguém, por isso tá desse jeito assim, ó, solta, sem ninguém e vai morrer solteiro. Não. Primeiro, o celibato ele é um compromisso que é feito e é assumido e tem um grande objetivo. Ele não pode se tornar uma fuga, mas sim é uma correspondência de um chamado. Quando a gente nasce com uma vocação natural, que é o matrimônio. Afinal de contas, um homem nasce para ser pai, para se casar, para constituir uma família, e da mesma forma você, moça, né, mulher, também anseia aquele desejo materno de encontrar um esposo digno de você, né, o seu príncipe encantado, aquele cara que vem no cavalo branco, né, deixando um pouquinho a ficção de lado. Mas todo mundo anseia, porque isso é uma vocação natural. Mas existe aquele chamado que é sobrenatural, quando essa pessoa é chamada por Deus a se dedicar integralmente. Deus chama alguns. Por isso nós temos os 3 estados de vida: o matrimônio, o sacerdócio e o celibato pelo reino do céu, do qual está diante de vós um exemplo vivo de um destes que vive, que foi chamado e que está ralando para corresponder a esse chamado que não é tão fácil, que é exigente, mas com a graça de Deus eu chego lá. Uma pessoa que é chamada ao celibato, ela não deixa de ter a capacidade e até mesmo o desejo de se casar. Se ela tiver um repúdio, quer ver no celibato uma solução para não assumir o compromisso com alguém, para aí que tem problema na área. Para mim assumir o celibato, uma das condições é não negar o chamado natural que se tem ao matrimônio. Então o celibato pelo reino dos céus, ele tem uma missão específica. Ele antecipa aquilo que um dia todos nós viveremos na eternidade, onde Deus vai nos planificar de tal maneira e a tal ponto que nós seremos tudo em Deus. O celibatário, né, ele mostra as origens e o nosso fim. Viemos de Deus, somos chamados a viver em Deus e um dia nós voltaremos para Deus. Mas quem inventou essa história de celibato, né? Quem criou tudo isso? Nada mais, nada menos do que um cara chamado... Como é mesmo? Sim! Jesus Cristo. Conhece? Já ouviu falar? Quando Jesus veio e fez novas todas as coisas, Jesus inaugurou. Inaugurou como? Ele mesmo assumindo o estado de celibatário. A gente vai ver lá na palavra de Deus
quando ele fala daqueles que são os eunucos por causa do reino dos céus. Nem todos entendem isso, mas aquele que recebe consegue compreender. Realmente é difícil, minha gente. É difícil querer explicar humanamente apenas o estado do celibato. Se você tirar a visão espiritual da coisa, você não entende. É loucura. Se bem que eu acho que a gente é um pouco doido mesmo, né? Ser cristão é ser um pouco doido, é uma linha muito tênue. Claro, o celibatário é aquele que ele fica, né, aparentemente num estado de solteiro, porque ele não se casa com ninguém, mas com isso não quer dizer que ele é um descompromissado da vida. Mal resolvido, é uma pessoa frustrada, triste, decepcionada, uma pessoa com complexo de inferioridade que se acha incapaz de se casar. Celibato traz realização para o coração, traz alegria porque diz de uma correspondência a um chamado feito por Deus e que a gente é livre em acolher ou não. Eu sei que muita gente, quando vê um homem solteiro, né, ou um celibatário, no caso masculino, logo pergunta: ah, mas então por que ele é celibatário? Por que não vira padre, né? Tá numa casa, já tá aí, sem fazer nada. A gente precisa entender que são chamados distintos, eles são parecidos. O sacerdote, ele assume o celibato sacerdotal, porém ele tem um ministério próprio. O celibatário em si, ele também tem uma missão de levar as pessoas para Deus e de trazer Deus às pessoas, de ser essa ponte. É chamado a doar tudo, a amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. E com isso ele ama aqueles que estão ao seu redor, aqueles que mais precisam de amor, aqueles que mais carecem de amor. Então não é à toa que Deus tem suscitado e tem chamado tantos celibatários e celibatárias, porque Deus está gritando para o mundo ouvir de que o nosso lugar não é nessa terra. Minha gente, eu sei que essa terra tem muita coisa pra gente desfrutar de bom. Que a gente saiba aproveitar de tudo aquilo que este tempo e que este lugar, que é o planeta Terra, que essa terra nos oferece. Mas é ilusão minha e será ilusão sua também se você pensar que aqui está a nossa realização e a nossa felicidade plena. Nananina não! Nananina não! A nossa realização plena será lá na eternidade, lá no céu. Mas deixa eu te dar umas dicas aí. Se por acaso você ouviu esse vídeo, um pouquinho daquilo que eu falei sobre celibato, e o seu coração começou a arder, começou a palpitar mais forte, ou de repente caiu dos seus olhos umas vendas e você disse assim: meu Deus, é isso que eu busco que eu não sabia. É isso que eu quero viver, eu anseio viver, mas eu não sabia dar nome. Ou se você ficou com uma pulga atrás da orelha, não tenha medo de se questionar, não tenha medo de perguntar, mas também queira ouvir porque Deus vai falar. Ah, ele fala, não se preocupa não, ele fala, é a gente que não quer ouvir. Se Deus te chamou, ou você tá meio inquieto ou inquieta, não tenha medo. Bom galera, espero que você tenha curtido um pouquinho. E eu vou ter certeza disso quando você fizer a sua inscrição aqui no canal, quando você deixar o seu comentário, quando você der a sua sugestão, ou se você, quem sabe, já seja celibatário, dá o seu testemunho se você está querendo descobrir para que Deus te chama. Conta pra gente aqui, vai ser uma alegria poder responder, poder ouvir a sua partilha aí, o seu comentário. E assim a gente vai trocando essa ideia e juntos a gente vai rasgando o verso. Ah, mais uma coisinha, a gente também se encontra nas redes sociais. O meu Instagram, Thiago Marcon CN, ou a minha... Como que eu falo mesmo? Ah, sim, a minha fanpage. No Facebook, Thiago Marcon CN. Valeu, aquele grande abraço pra você! Tchau!